Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui com um canal da revista Timeline. Todos os créditos ao canal deles, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Então apoiem eles lá. E para quem apoia o nosso canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. E também é muito importante seu comentário, a sua opinião. Então já deixe um bom dia, uma boa tarde, um oi que ajuda demais esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos ao vídeo. De citação em julho. Esse é o terceiro, tá? Isso. Esse já é o terceiro. Isso. Aí o STJ. superior, aí o STJ colocou o processo de sigilo, encaminhou ao Procurador-Geral da República, que também colocou em sigilo por atraso, e o parecer do Paulo Gonet, da PGR, também está em sigilo. Você está tudo em sigilo E nada anda. e nada anda. E aí o que que isso faz? Só para o pessoal em casa poder entender, né? Isso coloca o Brasil como violador de tratados internacionais. Convenção de Haia, ele cita Né? letra por letra. E o que o pessoal vivia falando do Bolsonaro quando ele era presidente? Que o Bolsonaro ia colocar o Brasil como anão diplomático por não ter relações, não era bilaterais, era relações o que mesmo que eles usavam na época contra o Ernesto? Tu lembra o termo que eles usavam bastante? Eles usavam um termo, porque o Ernesto falou assim, não, nós queremos relações bilaterais, ou seja, nós não queremos entrar em blocos. E aí eles Multilaterais. multilaterais. E aí eles inventavam de que o Ernesto Araújo... Olha, Ernesto, se você estiver me ouvindo, né, eu não faltar com respeito, né, se o senhor estiver me ouvindo, denuncie isso, mostre o quão o seu trabalho foi maravilhoso. Né, o Ernesto merece essa honra, essa, né, boa lembrança, quando o Brasil tinha um secretário de Estado decente, né, ou seja, um ministro das Relações Exteriores decente. E hoje, com essa maluquice toda, a imprensa não fala um ai. Gente, o Ernesto era alvo dia e noite de qualquer fala, de qualquer aparição, de qualquer evento, de qualquer decisão das relações exteriores do Brasil na época do Bolsonaro. E hoje, com essa coisa aloprada que nós estamos vendo, que isso sim é violação de tratados internacionais, que é aquela burocracia que qualquer um tem que respeitar ali para não ficar em maus lençóis internacionalmente. Hoje, a imprensa está não só calada, está passando panos quentes, e se for falar, vai elogiar o Alexandre de Moraes, o STJ, o STF, o Tribunal Superior de Justiça, tudo. Hoje está tudo certo, está tudo tranquilo. Errado está o Trump, errado está a administração americana, errado está o Estado americano, errado está o outro. Nunca o Brasil. O Brasil tá fazendo tudo certinho. E o Ernesto era perseguido dia e noite. Dia e noite. Era senador, ia lá, falava alguma coisa do Ernesto, era deputado, a imprensa dava eco. Às vezes era um deputado nanico, tá? Às vezes era um senador nanico, que ninguém sabia nem direito quem era, falava alguma coisa contra o Ernesto e pronto. Notícia de jornal, ia parar no Jornal Nacional, a foto do Ernesto, colocando o Ernesto como uma pessoa excêntrica, louca, que não tem um perfil de diplomata, que não é uma pessoa que é estudada, inteligente. Sempre colocavam o Ernesto como um louco. E agora, olha o que nós estamos testemunhando nesse exato momento. O Brasil violando tratados internacionais. Gente, quando nós falamos aqui agora o Brasil, nós estamos falando de Estado. Nós estamos falando de política de Estado. Não é mais a questão de governo. Só para o pessoal poder entender, né? Governo, poder executivo. Estado são os três poderes. É a república em si. É o Brasil enquanto país burocrático. Com todas as suas instituições. O que eles estão fazendo nesse exato momento é um atentado contra as instituições democráticas. E ninguém fala. E eu não estou usando os termos do Alexandre de Moraes como uma vingança semântica. Eu não estou manipulando termos. É isso que precisa ficar claro aqui. Quando eu digo, com essa atitude, eles estão atentando contra o Estado democrático de direito, né, como eles gostam muito de usar,
Que é redundante, né? Não é clichê, chavão. Isso aqui é atentado ao Estado. Isso é colocar o país como um todo numa situação grave. Vocês querem um exemplo especulativo aqui? Eu não estou dizendo que isso é real, tá, gente? E nem que está acontecendo agora. Eu só estou dizendo que é um exemplo especulativo. Em uma situação de guerra e conflito mais grave entre Brasil e Venezuela, Brasil e China, perdão, Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, isso coloca o Brasil imediatamente como alvo de bombardeio e ação militar americana. Não é brincadeira. Olha o que o Lula, Alexandre de Moraes estão fazendo. Eles estão colocando uma suástica no Brasil, cara. O Lula já é persona não grata em Israel. Não vê nenhum problema em Hamas e Hezbollah. Tirou o Brasil do Memorial do Holocausto. Tirou o Brasil do Memorial do Holocausto. Tá se encontrando com o embaixador lá na Itália. O deputado. É deputado, né? É um deputado. No mesmo Deputado endereço italiano. que fizeram a carapuça para Zambelli. É o parlamentar que denunciou a Zambelli, o endereço dela. Isso. E aí eles estão colocando o Brasil numa situação que, se nós tivermos um conflito bélico em breve, e eu não acho isso impossível, né? Porque o Trump, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas impossível não é. Num grau de probabilidade isso é muito alto. O Trump está evitando inúmeros conflitos no mundo inteiro, então ele não iniciaria um. É bom lembrar isso, ele não é maluco. Mas, num cenário onde a Rússia e China usem países e grupos como proxy, lembrando, pessoal, proxy é procuração, né? Guerra de procuração é quando você utiliza um outro grupo, um outro país, como um braço armado seu, sem que isso fique claro. Se vocês não entenderem isso, por favor, diga. Ala, você pode repetir porque eu não entendi, eu quero entender melhor? Então, guerra de procuração é quando, por exemplo, o Irã usa, o Irã e os outros países árabes usam Hamas e Hezbollah. Só para o pessoal poder entender. O Max tem um exemplo, conectando isso que você está falando com a questão da ação da Rumble e do grupo de mídia do Trump contra o Alexandre de Moraes. O Max vai dar um exemplo, que está no grupo aqui agora, do Chris Pavlovski, que é o dono da sim. Rumble, Sim. de que o Brasil está Na lista literalmente ao lado desse grupo que você está citando. É uma China, lista seleta. Coreia do Norte e Rússia. Tem como botar a postagem? Aí o Max comenta aí, do Chris Pavlovski. Tem... Quão grave é isso, né? Não, as pessoas não têm noção. Por que o Chris Pavlovski está fazendo isso? Fez essa postagem rapidamente, Max. Porque a França também tinha bloqueado a Rumble e liberou. Foi. Então sobraram. Eles ganharam, né? A França tinha bloqueado, teve um processo no tribunal, o Rumble moveu para tentar recuperar e eles venceram, porque era uma questão de liberdade de expressão, de censura, né? Então a Rumble voltou a funcionar na França. O que aconteceu? Tá aí, ó. Chris Pavlovski. Brasil é a única democracia A gente só errou nisso, né? a bloquear, mas ele botou entre aspas. Ah, tá. Tudo bem. É o mini lá, né? O Austin Powers. Né? O Brasil é a única democracia a bloquear o Rumble, juntando-se à lista exclusiva de países como China, Coreia do Norte e Rússia. Ou seja, nem a Venezuela está nessa história aqui. Nem a Venezuela. Olha o quão grave que isso aqui é. Isso mostra precisamente a posição do governo brasileiro. Ele não é uma democracia de verdade, mas está em sintonia com China, Coreia do Norte e Rússia. Só para você ter uma ideia, Max, o Eduardo Bittar, por exemplo, pode ser assistido na Venezuela. Olha que loucura. Olha a loucura. Gente, para quem não sabe, Eduardo Bittar é o venezuelano que mora fora da Venezuela, que é o maior crítico, tanto da Maria Corina Machado quanto do próprio Maduro. Né? Ele reconhece que há uma estratégia das tesouras lá na Venezuela, ele explica, argumenta, pontua bem isso aí. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, ele pode ser assistido na Venezuela. Podem assistir a ele. Isso, Porque assistir nesse sentido seria ele pode receber assistência da Venezuela. Não pode. Se ele pisar na Venezuela, amigo. Não dá. Some. Ou seja, as pessoas podem vê-lo, né? As pessoas podem vê-lo. Boa. E essa guerra terceirizada, né? Essa guerra
por procuração, que é a chamada proxy war, ela está acontecendo no Brasil, e aí agora você vai entender como que o porquê do Max ficar, muitas vezes, até assim, cara, eu tô sem palavras, speechless, como a gente fala aqui em inglês, que eu gosto muito dessa palavra. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma palavra para isso em português. Em português é uma expressão, né? Não é uma palavra só. Ficar sem palavras. Quando o Max fala assim, o que os deputados estão esperando? Por quê? O que o Estado brasileiro atual está fazendo, quando eu falo Estado, é Legislativo, Câmara e Senado, o Executivo e o Judiciário. O que eles estão fazendo nesse exato momento é tão grave que, em outras circunstâncias, eles estariam colocando o seu filho, 18 anos para cima, numa guerra que você não pediu. Isso é muito grave. Daí que o Max fala, eu não entendo por que os deputados estão esperando para fazer uma verdadeira oposição. Num cenário de conflito armado, o que Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes e companhia estão fazendo nesse exato momento é criar uma inimizade com potências militares e econômicas no planeta que poderiam levar o seu filho de 18 anos a uma guerra. Ah, Alan, mas a gente não vai ter guerra tão cedo, graças a Deus o Trump está evitando várias guerras. Guerras de proxy não estão sendo evitadas. Exatamente por causa da dificuldade de você evitar uma guerra de proxy. Essa guerra de procuração. Essa guerra terceirizada. Da mesma maneira que o narcotráfico. Né? Por que não é fácil combater o narcotráfico? Porque eles moram exatamente onde moram os civis. Sim. Se fosse fácil, se fosse um bairro do PCC, um bairro do Comando Vermelho... Se tivesse uma base, né? Uma base militar deles, 2 segundos. O problema é que eles estão morando junto com civis. E eles entram na casa das pessoas, né? Quando a polícia invade, eles entram na casa das pessoas. E aí o que o Lula está fazendo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo e que o Alcolumbre está fazendo, ou seja, o que esse grupo, né, o tal do Estado de Direito no Brasil hoje está fazendo, é arrumar uma confusão que amanhã o seu filho de 18 anos será obrigado a ir lutar. As pessoas no Brasil sabem o que acontece quando você rejeita ir para a guerra? Será que sabem? É corte marcial, não é? Corte marcial, filhão. Se o Brasil entrar em alguma guerra contra, sei lá, Guiana, se inventar uma guerra contra a Venezuela, porque a Índia e China fizeram muito isso, perdão, China e Rússia fizeram muito isso, né? O fake split, conhece o conceito? Quando você precisa fingir para um outro grupo que você está em conflito. Então a China e a Rússia já fizeram vários fake splits. Teve um na década de 60. Quem fala muito bem disso é o Jeffrey Nichols. O fake split, que é a falsa divisão, é quando 2 países fingem estar em conflito para que um desses 2 países possa negociar com um terceiro. Então, para a China poder estar em Wall Street, para que a China possa ter dinheiro nos Estados Unidos, ela fez alguns fake splits com a Rússia, que eram conflitos locais, bem... Não é guerra entre países, é só um conflito bélico naquela cidade de fronteira ali. Acabou, só isso. Você faz uma guerra ali para fingir que os 2 países estão em inimizade e eles não estão tão unidos assim. E aí eles vão lá e conseguem enganar um terceiro. Então, se o Brasil... Eu tenho até medo de falar essas merdas, cara. Porque eu posso estar dando ideia. Até pensei aqui agora. Mas vou falar. Se o Brasil fingir ter um conflito com a Venezuela... Não vou falar isso, não. Não vou não. Então, ó, Só vou dizer o seguinte. Eles podem fingir alguma coisa, colocar certas pessoas que eles querem eliminar dentro das Forças Armadas para esse conflito e matá-las. Eita. Não vou dar mais detalhes. Tá, deixa É eu uma questão aproveitar. estratégica militar. Muita gente no chat perguntando sobre o grupo de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp são vários, né? Jamil Haddad Júnior foi um deles. Por que não veio o link pelo WhatsApp hoje? A Meta, de vez em quando, tem umas historinhas meio estranhas, assim, os grupos têm problemas. Né? Só explicar que o Marcos Lima falou assim, fala logo, pô. É que eu tenho medo, Marcos. Exatamente como a Maria. A Maria se deu conta, tá, Marcos? Ela falou assim, não dá ideia, Alan. Eu tenho medo de um esquerdista assistir e ele entender e aplicar, entendeu? Fica quieto.
Bom, então a gente pede desculpas, a culpa não é nossa, né? A Meta gerou algum problema ali nos grupos de WhatsApp, então a gente está tentando resolver para que seja retomado o envio, né, do resumo de notícias, o resumo da semana. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. E antes de começar a ler, se você não se inscreveu, já se inscreva aí no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. E é muito importante o seu comentário, a sua opinião, que ajuda demais esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Então, sem enrolações, vamos ler aqui o Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Mudou de entendimento. PGR pede reabertura de inquérito contra Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal. CONED, que inicialmente definiu o arquivamento do caso, agora alega que as diligências complementares ainda são necessárias da sua decisão final. A Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou nesta quarta-feira, dia 15, a retomada do inquérito que apura o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e tentou interferir na política federal durante seu mandato. A investigação iniciada em 2022 após declarações do então ministro Sérgio Moro estar parado desde maio de 2024, quando o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso do Supremo Tribunal Federal STF, pediu manifestação da PGR sobre o inquérito e arquivamento feito pela gestão anterior. Gonet, que a Polícia Federal realize elementos reunidos no caso avalia a conexão com a apuração sobre o chamado AB paralela, uma estrutura de espionagem legal supostamente criada durante o governo Bolsonaro. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima. Quem quiser estar acompanhando notícias aí aqui no Conexão Política, site que traz a verdade ao povo.